Temer a Deus traz prosperidade, traz riqueza, longevidade, revelação de segredos, de informações que ninguém tem. Temor do Senhor aumenta a medida de graça, aumenta a medida de favor. Temor ao Senhor, temer ao Senhor, vale a pena porque gera recompensa. Há uma recompensa para aqueles que temem. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma noite abençoada. Vamos lá. Consegue ler daí? 1, 2 e... Mais uma vez, 1, 2 e... O temor do Senhor é a chave. O sentido da palavra temor é a palavra-chave. E você vai aprender sobre isso hoje. Abra sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, em Provérbios 9. Provérbios 9, a partir do versículo 10. Tem alguém que acompanhou os destinos curados de ontem? Está perdendo, hein? Nem sei o que é destinos curados, bispo. Sabe não? Quem não sabe? Levanta a mão, por favor. Quem sabe o que é os destinos curados? Todo mundo quase sabe. Os destinos curados de ontem é do Gabriel, garoto que eu comentei com vocês, que a gente comenta ainda muito superficial sobre tudo que vem acontecendo na vida dele. Esse garoto chegou na igreja, garoto mesmo, como exemplo, a exemplo de outros que tem na igreja. O Gabriel atuou como obreiro, atuou no estúdio, assim como o Felipe. É o mesmo caminho. Você vê que o negócio dá certo. Então começou como obreiro, atuando, ajudando no estúdio, atuando nas fotografias. E esse garoto foi tomando posse de cada palavra, de cada unção. E nitidamente Deus já tinha algo especial com ele. Aí ele arrumou um emprego na Nissan. Da Nissan, ele já começou a desenvolver aquilo que ele começou a receber, né, dentro da igreja, mas a Nissan meio que não era o grupo para ele, não era a empresa para ele. E ele tinha um sonho de trabalhar na Ferrari. E aí, Deus abriu uma porta para ele na Bugatti. E hoje ele está na Bugatti. Esse último lançamento da Bugatti é todo feito por ele. Bateu todos os recordes. Deus deu a ele o dom. Ele trabalha com desenhos gráficos. E ele desenvolve o projeto e uma coisa que ele tem arrebentado. O próximo projeto que vocês vão ver, que eu não vou falar sobre isso, que eu não posso falar, até porque é segredo, algumas coisas que já estão em andamento. Boa parte é muito simples, é fruto daquilo que a gente ensina para vocês na igreja, à luz da palavra. Então, sabe quando a gente ensina você com base no que a palavra ensina, visualiza, enxerga, veja, visualiza, sabe? Então, o Gabriel, ele fala que ele desenvolveu
uma comunhão muito grande. Só de você ouvir ele falar, você vai ver que ele tem uma maturidade e uma comunhão com Deus linda. E ele fala que muitos dos projetos que ele tem desenvolvido hoje, ele acorda à noite. Ele acorda com aquilo e ele sai, já levanta, vai para o computador dele e começa a desenhar. E o último projeto que ele desenvolveu, o último lançamento, que bateu em uma semana, bateu o recorde de visualizações do último Bugatti, e o último projeto que ainda não foi divulgado, que são de hipercarros, né, desenvolvidos e super exclusivos para somente bilionários, que a venda dele já está sendo feita só com filme que o Gabriel desenvolveu. Então, Deus tem dado a ele, e o pessoal da Bugatti está encantado, e pergunta para ele, de onde saiu isso? Aonde você buscou isso? Porque ele desenvolveu algo que ele coloca a pessoa, ele desenvolveu o projeto, e ele os últimos projetos, que são 17 milhões e 20 milhões de euros, estão sendo vendidos no filme, porque ele desenvolveu algo tão lindo dado por Deus, que às vezes no próprio filme ele já coloca a própria pessoa no carro vivendo aquele momento, aquela aventura. Os carros estão sendo vendidos no home dos bilionários. Lá vai na casa e fala, eu tenho um projeto para apresentar para você. E é lindo porque é aquilo que a gente fala. Deus pode tornar grande quem? Quem? Qualquer pessoa que acredite. Deixa eu completar o versículo. É qualquer pessoa que acredite. Qualquer pessoa que creia. E você vai ver que ele acredita em cada palavra, ele acredita em cada unção e ele acredita. E está indo e Deus está honrando, está levantando. Você vai ver que ele não vai falar muito sobre esses projetos, que esses projetos ainda, muitos deles estão, ainda não é divulgado publicamente, mas já será divulgado. Mas o lindo é de se ver que é um garoto que estava aqui, como esses meninos que estão aí, que estava aqui no nosso meio, está ganhando o mundo, notoriedade, Deus levantando. Porque o que Deus precisa para levantar uma pessoa? O coração certo. Deus não está buscando capacitado, nem sabichão, nem habilidoso. Porque tudo isso ele faz, ele capacita, ele dá habilidade, ele dá visão, ele dá sabedoria, ele dá discernimento, ele dá graça, ele dá favor. Ele precisa do coração certo. Tudo é feito com propósito, Deus não faz nada sem propósito. Pediste, não recebeste. Por quê? Pedistes mal. Para gastar em vossos próprios deleites, vossos próprios prazeres. Está errado, já não vai. Então, o temor do Senhor é o princípio, a chave da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Diga comigo, se você for sábio, e o temor do Senhor é o quê? Qual é o princípio da sabedoria? Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então, quem tem o interesse somos nós. Então, a sabedoria vem de um relacionamento para com Deus, e nós vamos falar muito sobre isso hoje. Então, o temor do Senhor é a chave que abre a porta, ou todas as portas, e eu vou ler uma outra tradução que fala, que abre, é a chave para todos os tesouros, a chave para todos os tesouros. Então, vamos lá, a sabedoria, a sabedoria moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal,
Diga comigo, temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho. Sabedoria está longe do orgulho. Eu preciso odiar o que Deus odeia. Me afastar daquilo que Deus abomina. Por quê? Porque senão meu problema é Deus. Meu problema não é ninguém. É Deus. Diga comigo, e arrogância. O mau comportamento. Gente, nós estamos falando do quê? Amém. Quando vocês fazem essa oraçãozinha aí, amém para vocês. Nós estamos falando sobre o quê? Que é o princípio da? Então nós estamos falando de temor e sabedoria. Sabedoria. Não importa quanta... Eu estava hoje comentando sobre uma coisa que eu vi alguém todo empolgado falando que o médico chegou e disse assim para ele: nós temos uma nova descoberta que está revolucionando. Qual é a descoberta? Qual é a nova descoberta que está revolucionando? O nervo central da fala comanda todos os demais. Aí a pessoa que é cristã disse assim: Dr. Tiago falou isso há milhares de anos. Como assim? Dr. Tiago falou sobre isso. Isso não é descoberta recente, isso é velha. Mas quem é o Dr. Tiago? Vai para o livro de Tiago. Ele era médico. E ele já está falando que o nervo central da fala comanda todo o corpo, todos os demais. O que levou milhares de anos para as pessoas descobrirem, está descoberto já faz tempo. É que precisa escutar que algum doutor descobriu, que é novo o ensinamento. Porque se falar que é da Bíblia, muita gente não dá valor, que acha que é coisa de religião, não tem nada a ver com religião. Bíblia Sagrada não é um livro religioso, é um manual de vida, um estilo de vida vitorioso, que faz com que as coisas funcionem na nossa vida. Então, olha o que o Dr. Tiago falou: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz, diga comigo, de dominar todo o quê? Então, o nervo central da fala domina todos os demais. Todos os demais são controlados por ele. Está claro? Só que a gente precisa escutar um doutor falar, para dar valor. Se a gente desse valor, economizava, acelerava o processo, ia na fonte, né? Ia na fonte, passava à frente, porque estamos bebendo da fonte. Temer a Deus, temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento, diga comigo, e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Olha que lindo, né? Quando nós falamos sobre Daniel, eu comecei uma oração e eu disse assim: tem homens na Bíblia que eles estavam à frente do seu tempo. Por quê? Porque a Bíblia tem um versículo que diz, deixa eu achar ele rapidinho aqui que eu te falo já. Diz assim, ó, Salmo 25 diz assim, ó, diga comigo: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Espera aí, o Senhor revela os seus segredos a quem? A palavra lá, ó. Temor do Senhor. Temor do Senhor faz com que, quando eu temo ao Senhor, Deus vai confiar a mim segredos que não confia a todos. No tempo de Abraão, Deus revelou seus segredos a todos? Abraão sabia, porque era chamado o amigo de Deus. No tempo de Moisés, Deus revelou o que ele ia fazer a todos? Não, mas revelou a Moisés que era chamado o amigo de Deus também. No tempo de Daniel, Deus revelou os seus segredos a todos? Mas Daniel é o cara que sabia tudo antecipado. Tanto é que quando existia um problema, a primeira palavra era: procure Daniel. Tem um cara aqui que sabe. Tem um cara que tem a resposta que o senhor precisa. Tem um cara que tem tudo que o senhor precisa. Tudo que o senhor precisa saber, ele sabe.
era Daniel. No tempo de José, todo mundo sabia o que Deus ia fazer, mas José já sabia o que Deus ia fazer. Espera aí, esses caras estão aqui? Sim ou não? É o nosso tempo, não é? Sim ou não? E para quem que Deus vai revelar os seus segredos? É isso que nós precisamos entender, gente. Deus continua, o propósito de Deus continua firme. Deus tem propósitos conosco. Então, o Senhor confia os seus segredos aos que o eleva a conhecer a sua aliança. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo 102, diga comigo, aleluia. Como é feliz? Quem? O homem. Vem cá, o que é temer ao Senhor, gente? O que é? É medo de Deus? Obediência, amor reverencial. Não quero entristecê-lo. Não quero, sabe a gente pode até usar aquela expressão assim, a gente tem tanta reverência, tem tanto zelo com um relacionamento que você pode até dizer assim, eu tenho medo de feri-lo, eu tenho medo de entristecê-lo. Temer a Deus é amá-lo de forma tão reverencial que você teme entristecê-lo, você teme desagradá-lo. O temor é a chave. O temor diz assim, diga comigo, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Como é feliz o homem que teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Diga comigo em voz alta, você comerá do fruto do seu trabalho. Lê o resto. E será o quê? Feliz e próspero. A palavra temor. Temer a Deus traz esse resultado. Temer a Deus traz prosperidade, traz riqueza, longevidade, revelação de segredos, de informações que ninguém tem. Temor do Senhor aumenta a medida de graça, aumenta a medida de favor. Temor ao Senhor, temer ao Senhor, vale a pena porque gera recompensa. Há uma recompensa para aqueles que temem. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Não vou esconder. Porque Abraão era amigo de Deus, temia a Deus. Olha como é forte isso. Isaías 11, diz assim, diga comigo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Diga, o Espírito que dá sabedoria. O Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá, é um Espírito que dá sabedoria, bicho? É um Espírito. É o Espírito do Senhor. Não, mas o fulano é tão sábio, teme a Deus? Não é, só tem informação. Porque sabedoria é temer a Deus. O que não falta de gente que é considerada sábia está no fundo do poço, derrotado, fracassado, destruído no mundo lá fora. Às vezes, aos olhos de muitos, você fala assim, nossa, mas ele é tão sábio. Não, sábio não, ele pode ter inteligência, sabedoria não. Sabedoria é diferente. O Espírito da sabedoria, diga comigo, e entendimento. Você percebeu que nós não podemos, não é só sabedoria, eu preciso ter entendimento ou discernimento.
Porque a falta de discernimento vai fazer com que você faça escolhas erradas? Diga comigo, o Espírito que traz conselho. Olha que lindo. Um conselheiro, um mentor. Ser mentoreado pelo Espírito. É o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, tá? É o mesmo. Diga comigo, e poder. Quer dizer, força, capacidade. Diga comigo, o Espírito que dá conhecimento. Conhecimento revelado. Se eu mudar essa tradução, está escrito inteligência. Porque sabedoria e inteligência espiritual são coisas distintas. E se você tiver que escolher entre elas, então busque inteligência espiritual. Porque inteligência espiritual é você ser capaz de fazer o que Deus aprova. Diga comigo, e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Isso é incrível. Às vezes, queridos, às vezes a gente se esquece de buscar na fonte, né? Hoje eu comecei pela manhã lendo uma coisa que diz Hebreus, que diz assim, ó, Hebreus 11 diz assim, ó, na linguagem de mensagem, o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, diga comigo, esta fé, o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Diga comigo, a fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa. Então, presta atenção. Por que é tão importante você entender isso? Porque se você quer construir uma vida, uma grande vida, que a sua vida seja como um grande edifício, tem que ter um alicerce sólido. Se não houver um alicerce sólido, não dá para edificar. Aí vai acontecer semelhante. Quem é de Rio Preto há muito tempo? Aqui na frente, 2 quarteirões para frente, tem uma área vazia. Já viram ali 2 quarteirões? Todos sabem o que era naquela área? Sim ou não? 3 torres de prédios que no momento que foi construído era o que havia. Mas um certo dia, depois de pronto, todo mundo foi despertado para evacuar o prédio, porque o prédio estava prestes a desmoronar. Foi a conta desocupar a torre de Heitor. Quem lembra disso? Por quê? Porque ela não tinha estrutura para suportar o que foi colocado em cima dela. Então, se levanta um grande edifício, aquela torre que caiu condenou as demais. Então, eu vou voltar à leitura para você entender. Esta fé, o alicerce sólido, que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Ela sustenta. Ela é que sustenta, a fé sustenta. Ah, caiu, porque faltou fé. Ah, desmoronou, porque faltou o alicerce. Era só superficial. É pela fé que lidamos, diga comigo, é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Ó, é pela fé que nós vamos lidar com aquilo que nós não podemos ver. Primeiro, o que nós não podemos ver no mundo espiritual e também, biblicamente, a Bíblia diz que o universo é feito daquilo que se vê não é feito daquilo que se vê. Tudo que nós vemos não é feito o que é aparente. Tudo foi feito pela fé e pelo poder da palavra. Então, como eu vou alcançar aquilo que eu não estou vendo? Pela fé.
Como eu vou chegar aonde eu tenho sonhado, almejado? Como é que eu vou chegar lá? Pela fé. Agora, o mais forte diz assim, ó. Diz assim, ó. Diga comigo. Foi um ato de fé que distinguiu os nossos antepassados. Vai lá, 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Mais uma vez. O que os elevou acima da multidão? A fé. Atos de fé os elevou acima da multidão. Como é que nós vamos sair da multidão? Como é que nós vamos ser elevados acima da multidão? Porque a fé nos eleva acima da multidão. Olha que coisa forte. A fé nos eleva acima da multidão. A fé nos coloca acima da multidão. O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova que existem coisas que não podemos ver diante de nós. Querido, conhecimento por conhecimento é só conhecimento. Tem muita gente que tem mais do que você. Se você não se diferenciar pela fé, conhecimento que você tem, você não é exclusivo. Tem muita gente que tem. E talvez alguns até mais do que você. O que vai te diferenciá-lo é a fé. E o quanto de temor você tem, porque a temor é a chave. Se você não tem, deixa eu mostrar uma coisa para você, deixa eu achar um versículo que eu quero achar, que diz assim, vai para Isaías 33, por favor, depois eu volto aí. Isaías 33. O Senhor é exaltado, pois habita no alto, e Ele encherá Sião da retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, o alicerce sólido nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Lê esse versículo, por favor. 1, 2 e... O temor do Senhor é a chave do quê? Que tesouro? Grande riqueza de salvação, sabedoria, conhecimento. Ele é o firme fundamento nos tempos a que você pertence. É esse aqui. Ele é a chave desse tesouro. Quanto mais eu temo a Deus, mais eu busco. Agora eu vou voltar lá aonde eu estava. Vou voltar lá para dar sequência na leitura, para a gente orar. Ora, ter fé, diga comigo, é ter certeza que vamos receber as coisas que esperamos, e ter convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. Eu não estou vendo, mas ela existe. Ela não chegou nas minhas mãos, mas ela existe. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, quer dizer, o alicerce sólido, e a prova das coisas que não veem. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pessoas em tempos passados deram um bom testemunho da sua fé. Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Parece até engraçado, né? Diga comigo, aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Parece que é daquilo que nós estamos vendo, mas não é daquilo que nós vemos.
Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus, ou seja, o universo foi formado pela palavra. Foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso, aceitando a sua dádiva. Embora Abel esteja morto há muito tempo, por meio da fé ainda fala. A fé dele fala. Pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu sem ele morrer. Subitamente ele desapareceu, porque Deus o levou, porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Vamos lá, 2, 3 e diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Diga: qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, vírgula, você agora. Fala assim, ó, existe uma recompensa. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: existe uma grande recompensa. A grande recompensa para quem busca o Senhor e o busca com sinceridade. Todo aquele que se aproxima de Deus e busca com sinceridade e verdade, ele é recompensado. É lindo pela fé. Quando ouviu o aviso, pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iria acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus sem perder tempo. Diga comigo essa palavra: obedeceu a Deus sem perder tempo. Construiu a arca que salvou a sua família, e pela fé Noé condenou o mundo, e pela fé se tornou o herdeiro da justiça. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Você acha que quando Deus te pede alguma coisa, você acha que Ele está te pedindo algo que Ele só quer tirar de você, ou Ele quer te dar algo maior? Mas se a gente acreditasse realmente, a gente era rápido, sem perder tempo, entregaria a Deus. Quando Deus, presta atenção no que eu vou te mostrar, presta atenção, falei sobre isso quarta-feira passada, e isso tem que entrar dentro de cada um. Quando Deus falou a Noé, revelou a Noé o que ia acontecer e mandou que ele construísse uma arca, quanto tempo da vida dele ele deu, da sua vida, em dedicação à construção daquela arca? Foi tempo, suor, lágrima, ok? Investimento, correto? Correto? Então não foi 100 anos, foi uma vida, recursos, trabalho, suor, investimento. Quanto tempo ele usou a arca? 6 vezes. Prestou atenção? E se ele tivesse com o coração preso na arca? E se ele tivesse com o coração numa coisa que foi para um propósito e uma coisa momentânea, passageira, uma coisa que naturalmente ia se deteriorar? Mas quando ele abriu mão, ele largou aquilo, ele não ficou preso há 100 anos que ele se dedicou na construção, ele acreditou em Deus. Você leu comigo agora, ele se tornou o herdeiro do... Deus tinha para ele sua arca? Não, era o mundo. Além da sua salvação, proteção, a família, a arca foi. Não fica o coração preso em coisas que são para um tempo e para um propósito. Quando Deus te pede algo, é para algo maior. Mas é difícil entender isso. Quando disse a Abraão, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, por um lugar que eu te mostrarei. Deus estava tirando ele daquele lugar, um lugar que não disse que era dele, mas estava enviando ele para um lugar muito maior que seria dele. Então para de temer obedecer a Deus, porque é você que trava a sua vida, por falta de confiar. Porque às vezes, quando se fala em obediência, quando Deus pede alguma coisa, você recebe como se Deus quer tirar algo de você, e Deus não precisa de nada que é seu. Tudo já é dele. Inclusive, quando você partir daqui, o que você tem, você não vai levar nada e vai ficar aqui. E fica para a próxima geração. Trabalha com obediência. Esteja atento à voz de Deus, porque sempre que Deus te pede algo, é porque Ele quer te dar algo maior. Só que primeiro Ele vai ver onde está seu coração.
Primeiro ele vai ver o que está dentro de você. Pela fé, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para outra terra que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu e foi, sem ao menos saber aonde estava indo. Para onde você está indo? Não importa para onde eu estou indo, é se Deus está indo comigo. Entendeu ou não? Sim ou não? Para onde você está, não interessa para onde eu estou indo. Eu estou indo para onde Deus me mandou. É se Deus vai comigo. Não é para onde eu vou, é se Ele vai comigo. Esse é o fator determinante. Porque se Ele não estiver comigo, não tem lugar bom. Se Ele estiver, qualquer lugar está bom e seguro. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse de idade avançada, e pela fé Sara pôde tornar-se mãe, apesar da sua idade avançada, pois ela compreendeu que Deus, que lhe fez a sua promessa, sem nenhuma dúvida, diga comigo, sem nenhuma dúvida, faria o que disse. Não é fácil. Não é fácil. Tem alguém que é de lugar de fora aqui? Veio de outra região? Outra região? Tem alguém que veio para cá sem querer? Eu não queria vir para cá. Não queria? Mas faz tempo, está aqui? 5 anos? 5 meses? Então eu não vou falar muito ainda, porque é recente. Hã? Você está aqui há quanto tempo? 3 anos. Tá bom, já é um tempo melhor. Você queria vir para cá? Não? Veio sem desejar vir para cá. A pergunta que eu quero te fazer em poucas palavras: você está melhor ou está pior? Como? Então fala alto para esse povo te ouvir. Ela está dizendo: estou muito melhor. Você não queria vir para cá? Não, eu não queria. Faz 3 anos que você está aqui. Faz 3 anos que eu estou em São José do Rio E Preto. aí eu fiz a pergunta para você: você está melhor ou está pior? Eu estou muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E se você estivesse no lugar que você estava antes, como você estaria, será? Eu não teria nada do que eu tenho hoje, principalmente a presença de Deus. Que eu acho que o que me manteve, o que me sustentou aqui por tanto tempo foi estar na presença do Senhor. E profissionalmente, será que você seria quem você é? Não. Será que estaria onde você está? Não. Obrigado. Hã? Eu também não queria estar aqui. Não, deixa eu consertar. Deixa eu consertar. Eu não queria ter vindo para cá. Eu também não queria ter vindo para cá. Mas hoje eu olho para trás e eu falo: louvado seja Deus. Aliás, quando eu vim para cá, eu já contei para vocês que eu vim chorando. Eu passei mais de ano me lamentando e remoendo pensamentos errados. Pensamentos de mais dia menos dia voltar. Então eu travei o processo. Porque não era lá. Era aqui. Aqui estava meu propósito. Aqui estava a minha família, né? A mulher que eu me casei, construí uma família. Estamos juntos há 32 anos. Depois você fala que eu falei bem dela, tá? Tá bom? Aqui estava o amor da minha vida,
aqui eu estive. Ó, não, bate palma para mim. Estou brincando. Aqui eu constituí, né, a família, tive os filhos maravilhosos, filhos lindos, né? Aqui Deus me colocou no caminho do meu propósito, me deu a vocês e deu vocês para mim. Aí você fica pensando, se estivesse no mesmo lugar ainda, o que será que estaria fazendo? Um dia, eu pensei assim, porque você é cristão? Conhece a palavra? José queria ir para o Egito? Não? Dependesse dele, ele teria ido para o Egito? Nunca teria ido. Filho preferido do pai, queridinho do papai, papai tinha posses, tinha tudo, ele jamais teria ido. Só que Deus tinha um propósito, ele foi arrancado à força, ele foi levado de uma forma brutal para lá. Porque o propósito que Deus tinha com ele era gigantesco, poderoso. Pode falar, Flávia. Fala aí, Flávia. Quando Deus tirou eu lá de Goianésia, né? O Paulo Vitor só estava com 10 meses, quando o senhor falou a força brutal, né? Então, assim, eu tinha minha empresa lá, né, chamava Flor da Pele. Em um ano, Deus já estava avisando dessa mudança. Mas foi literalmente brutal, porque minha família assim, apoiou o nosso casamento, a gente estava na melhor fase também. Só que Deus vinha falando com a gente. E muitas vezes a gente não quer sair, né? Quando fala sair da parentela, literalmente eu mais ele passou por todas as fases. Então, a gente saiu com essa palavra, saímos da cidade, né? Fomos para Uberaba com a palavra. Aí Deus foi moldando nós, foi tratando, né, conosco. Aí eu fui para a igreja, desde lá eu já era da igreja. Deus foi trabalhando com ele, fomos para Dourados. Literalmente arrancou nós de lá também. E Deus foi tratando. Então, assim, igual o senhor falou, se não trata pelo amor, ele vai tratar de alguma forma. Para quê? Para a gente se render somente a ele. Isso. Então, assim, Deus tem me moldado, me tornado uma grande mulher, ele um grande homem, né? Por isso, por confiar somente nele. Então, assim, eu tenho essa experiência de só ter ele conosco, Jesus, isso. no nosso barco. Isso. A gente apoia pessoas, fizemos várias amizades em vários lugares, encontramos homens de Deus, mulheres de Deus, porque onde a gente vai, Deus coloca anjos, né? E Deus nos trouxe para cá por uma oração, porque Deus tirou nós de Dourados para lançarmos nós aqui, porque aqui também para nós era novo. Isso. E eu vim com o Paulo Vitor pequenininho, também para cá, Deus me deu a Ana Maria, mas assim, tudo novo, ministério novo, a gente sentou no banco, fomos aprendendo, direção nova, aprendendo a ser tudo novo de novo. Então, assim, a gente passou por 4 estados, mas abrindo o coração para o propósito. Isso. Então, Deus vai lançando nós. Quando o senhor deu essa palavra ali, eu peguei para mim. Aonde o senhor quiser me levar, o senhor pode me levar, porque eu estou aberta. Tanto de cidade, ou permanecer aqui, mas eu quero estar onde Deus quer que o meu propósito realiza. É isso aí. E muitas vezes a gente está preso às coisas. É isso aí. E eu não quero estar presa a nada, bem Deus. material, só a Deus. Porque lugar bom é onde Deus está conosco. Lá a gente morava em casa muito boa, em resort, Deus sempre nos favoreceu, mas nada nos prendeu. Porque eu tinha essa palavra, que eu queria adorar a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa linda, né? Porque quem está escutando o testemunho dela, e o Marcelo chegando aqui, na verdade o Marcelo abriu realmente o coração, né, de uma forma linda para o Evangelho, né, para a palavra, e Deus tem usado o Marcelo de uma forma incrível. Para quem não sabe, Marcelo posso chamar assim, né? Um dos cabeças aí numa grande usina, e que Deus tem usado ele para
impactar, né, o último momento que nós tivemos juntos aí, que o Marcelo conseguiu implantar isso no grupo, né, um culto de ação de graças, graça pela a lavoura anterior e a ação de graça pela que virá no ano, e com isso a palavra tem sido pregada. O último trabalho que nós fizemos lá, eu calculo que tinha lá em torno de umas 1.200 pessoas, né? Umas 1.200 pessoas que nós trouxemos ali, né? A mensagem, plantando no coração deles, inclusive dos proprietários, da diretoria da usina. Então, hoje, né, eles vivendo uma vida incrível, linda, abençoada em todos os sentidos. Eu sempre falo sobre... Eu tenho uma admiração grande pelo esforço de vocês, viu? Porque eu sei que você trabalha, você faz uma pequena viagem todos os dias, e eu sei que às vezes chega nem dá tempo de tomar banho, né? Às vezes eu vejo vocês entrando correndo aí, que foi a conta de chegar a trocar de roupa e vir buscar, e o dia que o bispo estende o culto um pouco, a fome aumenta, né? Espreme, mas você não deixa de estar. Isso é lindo, né? Fala um pouquinho, Marcelo. O bispo, só para completar, né, o que a Flávia já falou, hoje eu estava ouvindo a live no caminho, né, da usina, e eu me lembrei do seguinte: é pela fé. A gente tem que aceitar o que Deus faz na nossa vida e confiar. Isso. Mas eu quero me falar da minha trajetória antes de conhecer a Flávia. Se Deus não tivesse tirado eu do meu primeiro emprego, eu não sei o que seria de mim. Acho que eu sei, né? Eu sei o que seria. Uma vida perdida. Entendeu? Do primeiro emprego. No momento em que eu tive meu primeiro emprego, já foi em usina, né? Já tem 28 anos que eu trabalho em usina. Então, quando eu perdi o meu primeiro emprego, tirou o chão dos meus pés. Mas era para chegar aqui. Era para isso aí que o senhor falou. Era para falar diante de 1.000 pessoas e não ter vergonha de falar da palavra dele. É isso aí. Então, naquele momento, eu estava perdido, se eu não tivesse saído de lá. Mas Deus tem informações que a gente não tem, Ele enxerga onde a gente não está vendo. Então, de toda essa trajetória aí, eu me lembrei agora do meu primeiro trabalho, onde eu tinha amizades horrorosas de pessoas que não tinham temor, pessoas que não iam me levar para lugar nenhum de bom, né? Então, eu me lembrei hoje disso, que quando Deus faz uma coisa assim, a gente chora, a gente às vezes questiona, mas a gente tem que aprender a confiar, porque é para dar algo maior, não é? É para dar algo maior. Então, eu me lembrei muito dessa palavra hoje de manhã. E é só o começo, né, Marcelo? É só o começo, né? É só o começo. A vida da gente que trabalha em usina não é fácil, tá? Não é fácil. A situação atual do clima, da safra, não é bom, né? Mas esses dias agora tem passado momentos muito difíceis, mas quem tem me sustentado aqui é a palavra. Só quero aproveitar esse momento para falar o seguinte: no sábado, no dia dos Valentes, veio aqui um colega de trabalho comigo, e ele está fazendo um trabalho de coach aqui em Rio Preto. Eu tinha falado para ele assim: eu desafio você a ter alguma coisa que você aprendeu lá que não está na Bíblia. Aí ele veio aqui e foi aquela palavra de sábado, né? E ele falou: bem que você falou, está tudo na Bíblia, porque ele aprendeu sobre isso lá. Entendeu? Então, só aproveitando aqui a minha fala para falar isso. E o meu coach é de graça. Vai pagar lá. Fique em pé, gente, por favor. É lindo a gente aprender a confiar em Deus, porque os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. São maiores. O que Deus tem para nós. Eu tenho realizado orações específicas, orado pelos homens, pelas mulheres. Bem aqui diante do altar as mulheres. Você sabe que o ano passado Deus colocou fortemente isso no meu coração.
para orar por vocês, mulheres. Eu sempre falo sobre isso, que biblicamente, né, a gente vê uma sensibilidade maior das mulheres para não generalizando, mas naturalmente a mulher é um pouco mais sensível e rápida a obedecer, a se lançar, a se entregar. E eu vejo que Deus tem levantado mulheres de uma forma incrível, linda. Mulheres que Deus tem levantado com a capacidade incrível para realizar coisas incríveis. E se a Bíblia diz que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, é qualquer pessoa, é você. É você. Deus pode tornar grande e forte quem? Quem? E quem é essa pessoa? É você. É você. Só acredite nisso. O que Deus busca? O coração certo. Capacidade, graça, favor, sabedoria, conhecimento, inteligência, conselho. Isso Ele dá. Se Ele quiser te passar à frente, Ele passa. Eu tenho visto nos últimos dias Deus levantando de uma forma assim poderosíssima algumas mulheres que têm compartilhado comigo seus testemunhos, as suas histórias. Outras eu tenho acompanhado de perto. Pode sonhar. Pode sonhar, pode projetar. Porque muitas de vocês vão ver Deus financiando seus sonhos. Deus vai financiar. Ele vai te favorecer. Com aquele ato de fé, levante os seus olhos e veja para onde Deus vai te levar. Levante os teus olhos e veja aonde Deus vai te colocar. Levante os seus olhos e veja esse futuro. Olhe para o futuro. Se alegre com o futuro. Que se a gente não olha para o futuro, nós vamos viver olhando para o passado. Então olhe. Olhe para o futuro. Deus vai te dar talentos, Deus vai te dar habilidades, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar sabedoria. Peça a Deus que amplie a sua visão, porque nós precisamos de visão. Sem visão, a Bíblia diz que nós perecemos. Senhor, o Senhor sabe melhor do que ninguém o que o Senhor tem com essas mulheres. Eu quero pedir, Senhor, eu oro por elas.
Eu quero profetizar sobre a vida delas. Eu quero profetizar sobre a vida delas, porque eu sei que amanhã muitas pessoas vão olhar para elas e vão achar que foi fácil chegar onde ela chegou. Mas ela sabe que não. Ela sabe, Senhor. Ela sabe que foi fruto de oração. Ela sabe que foi palavras que foram liberadas num momento que talvez nem ela acreditasse nela. Em um momento que muitas estavam fracas, abatidas, com a estima lá embaixo. Mas o Senhor liberou uma palavra. O Senhor as fez acreditar. O Senhor deu graça. O Senhor deu unção. O Senhor encheu de favor. O Senhor encheu com teu espírito, Senhor. Renovou os sonhos. E os sonhos novos. Habilidades, elas foram crescendo, se desenvolvendo e chegaram aonde vão chegar. Eu oro por elas. Eu quero declarar sobre a vida de vocês, mulheres. Eu profetizo sobre a vida de vocês. Eu profetizo que Deus derrame sobre a tua vida de uma graça maior, de uma unção maior. Que Deus derrame sobre a tua vida, que Ele aumente a medida de favor sobre você, que Ele financie seus projetos, que Ele coloque as pessoas certas no seu caminho, que haja conexões, em nome do Senhor Jesus. Que Deus amplie a sua capacidade, as suas habilidades. Que o Espírito Santo te encha de talentos. Em nome do Senhor Jesus. Se Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, é qualquer pessoa que acredita. Diga: Deus, eu acredito. Diga: Senhor, eu acredito na tua palavra. Lembre-se que a fé te coloca acima da multidão. Deus vai colocar você acima da multidão. Acredite nisso. Deus vai colocá-las acima da multidão. Levante as suas mãos. Eu oro para que Deus consagre a obra das suas mãos. A obra das mãos é tudo que você fizer. Que você seja abençoada, tudo que você se propor fazer, colocar as suas mãos, pode nas mãos de outro não está dando certo, mas nas suas mãos vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu abençoo, que Deus unja a tua mente, faça da sua mente um celeiro de criatividade, de ideias poderosas, criativas, que Deus unja os teus olhos, ampliando a sua visão, que você enxergue além. Que Deus unja os teus ouvidos, e que seus ouvidos sejam ouvidos sensíveis, altamente sensíveis à voz do Espírito Santo. Tem coisas que você vai ouvir Deus falar, e você vai entender e discernir que é Deus falando com você. Que Deus unja o teu coração, e que o teu coração não tema obedecer o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te unja da planta dos seus pés ao alto da sua cabeça. Que você seja bendita ao entrar, bendita ao sair, bendita onde você pisar, em nome do Senhor Jesus. Que você encontre graça e favor aonde você pisar, aonde você entrar, em nome do Senhor Jesus.
É o que eu declaro sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que Deus levante no nosso meio mulheres poderosas. Que Deus levante no nosso meio mulheres empreendedoras, mulheres de negócios. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, mulheres extremamente prósperas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio nesta oração. Diga: eu creio nesta unção. Diga: e assim será na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Os feridos de alma são curados. Ó, Os cativos e oprimidos. acredite na palavra. Se envolva com a palavra. Os enfermos e doentes É assim que você vai romper. Vocês vão contrariar as previsões a respeito de vocês. Talvez até aquelas previsões que você mesma, sem perceber, você fez, que não eram boas. E aquelas que fizeram a seu respeito, todas serão contrariadas. Deus acredita em vocês. Deus acredita em vocês. Deus acredita em vocês. Acredite nele. E lembre-se que ele é recompensador daqueles que o buscam. Ok? Deus tem feito coisas incríveis. Tem muitas mulheres que Deus tem levantado de uma forma linda. Eu sei que é só o começo. Eu sei. Grave isso. Eu sei. E quando eu falo, não estou lançando e nem não tenha essa preocupação. Você imaginava que Deus faria o que está fazendo com você? Daqui uns dias nós vamos compartilhar tudo que Deus tem feito com ela, através dela. Eu não vou falar porque ela me pediu para não falar. Mas Deus tem feito coisas incríveis. Tem coisas incríveis acontecendo. Filha, você falou a semana passada. Parece até uma contradição que está acontecendo com você, né? É contraditório, né? E assim por diante. Amém? Vai na fé. Só acredite. Deus envia, Deus financia. Tá bom? Pode voltar para o seu lugar abençoado. Um ato de fé distinguiu os nossos antepassados, elevando acima da multidão. Repita essa palavra comigo: elevando-os acima da multidão. Diga: Deus vai me elevar acima da multidão. Diga: eu tenho graça, eu tenho unção, eu tenho favor. Então preste atenção no que eu vou ler para você, que eu comecei a semana passada. Projeta aqui Crônicas 29, por favor. Seus, ó Senhor, são o poder é dele. Então, o poder ele derrama quem sobre a vida de quem ele quer. Diga: a glória. A glória é dele. A vitória, diga comigo: a vitória. A vitória vem dele. E a majestade é dele. Tudo que existe nos céus e na terra é seu. Seu, ó Senhor, é o reino. O Senhor dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm. Lê aqui. Vem de onde? Então busca na fonte. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. Busca na fonte. Inclusive, às vezes tem pessoa que fala assim: eu vou na igreja pedir. Não, você vem pedir graça, unção, direção, favor e o cumprimento de promessa. Aqui é uma promessa. E o Senhor governa o quê? Sua mão controla e
É por sua vontade que pessoas se tornam e recebe o quê? Recebe força. É por sua vontade. Então, volta o versículo, por favor. E é por sua vontade que pessoas se tornam importantes e recebem força, quer dizer poder, riqueza. Riqueza. Toda riqueza e prosperidade vem de ti, governas todas as coisas com teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Forte quer dizer riqueza. Só eu mudar a tradução para você que você vai encontrar lá riqueza. Então, agora volta o versículo aqui. A minha oração, volta o anterior. A minha oração por vocês é essa, ó. Que Deus aumente esta unção, que Ele aumente a tua força, que Ele aumente a capacidade, para que você produza mais, para que Ele abençoe e você desenvolva, através da unção, da graça, o poder, a força para ir além, produzir muito mais. E pessoas, é pela vontade do Senhor que pessoas se tornam isso aqui, ó, importantes. É Ele. Se Deus aumenta o poder sobre a tua vida, a unção sobre a tua vida, é força sobre você. A medida de graça. Existe uma coisa que eu já falei um tempo atrás, quando eu li agora sobre Isaías 11, que fala sobre os 7 Espíritos do Senhor. Essa unção com 7 Espíritos do Senhor é como um sensor de presença. Sabe porta de banco? Sabe porta elétrica? Quando você pisa, o sensor capta e ela se abre. É isso que acontece com você. Tem um sensor de presença. Presença de Deus, presença do Espírito Santo está na tua vida. Então, aonde você pisa, porta se abre. Às vezes tem oposições? Tem. Só que o que está em você é maior do que a oposição. O que está em você prevalece sobre a oposição. Amém? O Senhor disse, principalmente num momento assim de muito desafio da vida de Jacó, o Senhor disse, o anjo do Senhor disse a Jacó: Jacó, levanta os olhos e veja. Então feche os seus olhos agora e levante os seus olhos e veja. Veja o que vai acontecer na sua vida. Levanta os seus olhos e veja. Vou fazer a mesma colocação que eu fiz às mulheres: para onde Deus está te levando. Levante os teus olhos e veja que Deus vai aumentar a medida de graça, a favor sobre você, e você vai romper, você vai além, você vai romper o teto que parece que é o teto que você não consegue passar, você vai romper a barreira que parece que está se opondo a você. Levante os olhos e veja. Veja o teu milagre acontecendo, portas se abrindo. Levanta os olhos e veja o futuro. Visão é para isso. Levanta os olhos e veja o teu crescimento, teu faturamento. Levanta os olhos e veja o seu nome, um nome de respeito, um nome que é referência no que faz. Levanta os olhos e veja que você é sinônimo de credibilidade, é sinônimo. Quando falar o teu nome é sinônimo de resultado. Levanta os teus olhos e veja.
Que você seja uma espécie de Daniel, quando as pessoas falarem: opa, eu sei um cara que resolve. Eu sei um cara que tem a resposta que você precisa. Levanta os olhos e veja. Você contrariando toda e qualquer previsão negativa. Levanta os olhos e veja. Você passando à frente de quem parecia que estava tão longe de você. Levanta os olhos e veja. Em nome do Senhor Jesus. Levanta os olhos e veja. Isso é fé. Pela fé. Se eu seguisse na leitura que eu estava, você ia ver. Pela fé, Isaac. Pela fé, Jacó. Pela fé, José. Pela fé, Moisés. E cada um desses homens tem uma história. E tudo foi pela fé. Pela fé as muralhas caíram. Pela fé. Pela fé o mar foi aberto. Pela fé Isaac semeou numa terra e colheu 100 vezes mais. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé é acreditar no invisível. Pela fé. Pela fé você vai chegar onde você nunca imaginou chegar. Pela fé você vai romper. Você vai crescer. Você vai prosperar. Pela fé você vai impactar vidas. Pela fé você vai impactar pessoas. Você será uma inspiração para pessoas. Pela fé, pelo teu testemunho, pessoas vão acreditar que é possível ela viver o que parece tão distante para ela, porque ela viu através da tua história, do teu testemunho. Pela fé. Pela fé. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com esses homens, Senhor. Eu oro e profetizo sobre a vida deles. Eu oro e declaro sobre a vida deles, começando agora, Senhor, por algo que estiver travado na vida deles, algo que estiver embaraçado na vida deles, algo, meu Deus, que vem para contrariar, Senhor, algo que vem, meu Deus, para impedir, ó Senhor, o sucesso, o crescimento. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus que as barreiras, que as oposições, que aquilo que tem, Senhor, impedido ele avançar, crescer, eu declaro que caia por terra aqui hoje, que desmorone aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro aqui hoje, pela fé, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo aqui hoje, em nome de Jesus. Senhor, envia anjos aonde tiver algo travado na vida dele. Envia anjos aonde tiver algo embaraçado na vida dele. Envia anjos, meu Pai. Envia agora e destrava, desamarra, desbloqueia, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que seja liberado o fluxo da fluidez. Eu declaro que seja liberado o fluxo de fluidez, de unção, de poder sobre a vida dele, sobre os negócios, sobre o trabalho, sobre a vida financeira, sobre a vida profissional. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, aquilo que não estava fluindo na vida dele, joga por terra aqui hoje, tudo que estava travando. Desamarra o que estava amarrado agora. Desamarra, Senhor. Desamarra o que estava amarrado, inclusive dentro dele, Senhor, porque muitos talvez, por esperar um resultado e ele não acontecer, se abateu, se entristeceu, a fé foi abalada. Mas renova aqui agora. Renova aqui agora, Senhor. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, aumenta a força, aumenta o poder, aumenta, Senhor, a pressão interna. Aumenta a pressão interna dentro dele, que vai gerar pressão externa. Aumenta o fluxo de unção sobre a vida dele, que vai gerar poder externo. Aumenta, meu Deus, e eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que aonde ele pisar haverá graça, aonde ele pisar haverá favor, aonde ele pisar, meu Deus, Senhor, aumenta a medida, em nome de Jesus. Quem está com ele, a equipe, o grupo, em nome do Senhor Jesus, que a oração que ele recebe aqui, que leve para a equipe, que leve para o grupo, que leve para o time dele, que leve para as pessoas que estão debaixo da liderança, da autoridade dele, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Levanta homens, cabeças.
Eu quero profetizar, Senhor, no nosso meio, os maiores profissionais do ramo, os maiores profissionais, não importa qual é a profissão dele, os maiores serão levantados aqui. Os maiores, Senhor, eu declaro isso, eu profetizo isso, que ele seja referência, que ele seja referência no que ele faz, que ele seja referência, meu Pai, na profissão, no trabalho, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos, diga: Senhor, consagra as minhas mãos. Diga: faça das minhas mãos mãos abençoadas. Tudo que eu tocar haverá fluidez. Tudo que eu tocar vai crescer, vai prosperar. Diga: Senhor, unge a minha mente, me dê uma mente ungida. Diga: eu quero uma mente conectada com o teu Espírito. Eu quero revelações que só o Senhor tem. Diga: minha mente será um celeiro de ideias criativas, ideias poderosas que farão a diferença. Diga: Senhor, unge os meus ouvidos. Eu quero ouvidos ungidos. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero discernir a tua voz. O Senhor tem informações que ninguém tem. Diga: e eu quero ouvir, entender, discernir as informações que o Senhor tem. Diga: Senhor, unge os meus olhos. Diga: me dê visão, me ajuda a enxergar além. Diga: eu quero visão. Diga: Senhor, unge a minha boca. Cada palavra que sair da minha boca serão palavras ungidas, poderosas. Confirme as palavras que saem da minha boca. Diga: Senhor, unge os meus pés. Diga: eu serei bendito aonde eu pisar. Diga: eu serei bendito ao entrar, eu serei bendito ao sair. Diga: aonde eu pisar com a planta dos meus pés, diga: esse lugar será abençoado e eu serei abençoado neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu creio na tua palavra. Diga: Senhor, como nós ouvimos hoje, eu creio que eu estarei acima da multidão. A minha fé me colocará acima da multidão, porque eu acredito na tua palavra. Diga: aí, o segredo do meu sucesso é o Senhor. O Senhor é o segredo do meu sucesso. Amém? Amém, amém. Só mais uma coisa: o temor do Senhor é a chave. Temor é medo, gente? É o quê? Amor. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, unge os corações desses homens. A partir do meu, nos dê corações com alto nível de temor. Que sejamos homens, não homens que têm medo de consequência, medo da punição, do castigo, não. Homens que temem, que têm prazer. O nosso medo, Senhor, é de entristecer o Senhor. O nosso medo é de fazer o que o Senhor reprova. Esse é o nosso medo. Unge os nossos corações, que nós possamos sair daqui com o coração altamente, com um nível extremamente elevado de temor. Eu oro por cada um, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus, e que eles saiam para viver o que está escrito na tua palavra. Homens que sejam altamente bem-sucedidos, homens que cresçam e prosperem em tudo, que sejam cabeça aonde estiver. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração aqui na terra. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Pode voltar para o teu lugar abençoado.